convidar ele para fazer a oração inicial. Boa noite, Pai do Senhor, igreja. Amém. Senhor, meu Deus, Pai querido e amado, rendemos graças a Ti, Senhor, por mais um domingo, podemos estar aqui cultuando. Um domingo de Santa Ceia, Senhor, faz presente, Senhor, dá-nos a honra e privilégio de sentir a Tua presença, Pai. Fala conosco, Senhor, através do pastor, fala durante todo o culto, fala durante o louvor, dá-nos a honra, Senhor, de sairmos já energizados e cheios de Tua presença. Amém. Em nome de Jesus, eu gostaria de convidar agora o irmão Léo, vai trazer uma saudação à igreja. Amém. Quero cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Eu queria ler com os irmãos em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Romanos 8, 31. Romanos 8, 31. Todos se encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação alguma contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais ressuscitou, está no meio de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém. E essa palavra é poderosa, né, irmãos? Porque diz que mesmo na tribulação, na angústia, na tristeza, na perseguição, na fome ou na nudez, ninguém poderá nos separar desse amor. Porque esse amor opera em nós, né? Além das nossas fraquezas, das nossas ansiedades, das nossas dores. E eu estava conversando com o Branco hoje, eu me deparei com uma cena assim, muito triste, me trouxe uma reflexão de muita coisa. Uma pessoa, uma mulher, né, com seu esposo, estava passando na rua e aquele barulho, aquele movimento, e eu fui curiosa, né, ver o que era. E era ele brigando com ela. Essa mulher estava embriagada, irmãos, ao ponto de não conseguir ficar de pé. E ele, ali naquela agonia, enquanto ninguém estava vendo, ele já tinha batido nela no meio da rua. E isso me deixou assim, muito assim, angustiada, assim, meu Deus, que vida terrível. E aí eu fui comprar no mercado água sanitária e ela estava lá sentada, chorando. E fui conversar com ela. E aí eu disse assim, você tem filho? Ela disse, tenho 2. Ela disse, você não pensa nos seus filhos quando você vive essa vida dessa maneira? Ela disse, ela começou a chorar, penso, mas eu sei que Deus tem um plano na minha vida. Mas para Ele operar o plano dele na sua vida, você tem que dizer sim. Porque quando você diz sim, todas as portas se abrem ao seu favor. Não é as portas que eu digo, não é financeiramente falando, não. É as portas da paz, da alegria, da segurança que só o Senhor pode nos dar. Porque nesse mundo tem uma canção que eu estava ouvindo que diz, que segurança há neste mundo? Nenhuma. A não ser que você esteja pautado no centro da vontade de Deus. A sua vida pode estar qualquer tribulação, qualquer tempestade, mas você vai se sentir em segurança e em paz. Porque essa paz, irmãos, é só o Senhor que nos dá.
E aquele que provou, né, o fel amargo, no dia da sua morte, passou por tanta tribulação, e ele disse que a gente há de vencer assim como ele venceu. E aquela cena ficou na minha mente gravada, e eu falei, né, para ela que Deus ele podia mudar a vida dela. E ela disse, eu vou para casa e vou ver o que eu vou fazer. Eu digo, aceite Jesus na sua vida, que ele é o único que pode mudar todas as circunstâncias. Mas aquela cena ficou gravada na minha cabeça, eu fiquei assim tão angustiada, disse assim, meu Deus, ao ponto de uma mãe deixar em segundo plano um filho, é porque essa pessoa não está bem, não é assim? E aí eu fiquei reflexiva, eu digo, meu Deus, o Senhor nos amou primeiro, e glória a Deus por todas as coisas, e por isso, porque nós não éramos nem para estar neste lugar, mas houve um que se entregou em nosso favor, e nós temos que glorificar por isso todos os dias, independente das nossas dores, porque os problemas sempre vão existir, sempre. O que vai mudar é em quem nós temos ficado os nossos olhos, em quem nós temos depositado a nossa confiança. Se for no Senhor, então tudo vai bem, assim como diz a sua amiga. Por mais que as circunstâncias estejam difíceis, amém? Eu trago essa reflexão e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Que nós possamos ser o sal da terra, que em todas as circunstâncias, cada um de nós possamos levar a palavra do Senhor e possamos levar essas pessoas que estão perdidas pelo mundo a ter essa reflexão de que Jesus está disponível para todos nós, de que para ter uma mudança verdadeira na sua vida, ela precisa desse Jesus. E eu gostaria de convidar os irmãos, apenas aqueles que vieram para adorar e glorificar o nome do Senhor, que fiquem de pé, por favor, porque nesse momento nós vamos louvar e engrandecer aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E que nada possa tirar sua atenção nesse momento, e que você possa dedicar exclusivamente ao nosso Senhor. De louvor está com a oportunidade. Você vai ler uma paz do Senhor? Amém. Amém? Vamos dar o pastor Vilani para vir para cá com a gente. Chega para cá, não esconda não. Amém? Abra sua Bíblia aí no Salmo 126. Bem rapidinho. Salmo 126, versículo 5. Salmos 126, versículo 5. Quem achou diz glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão começando a se empolgar. Está começando a ficar bom. A palavra diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Amém. Nada acontece por acaso. Nada que acontece com a gente é em vão. Há um propósito em todas as coisas. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque hoje, nessa noite, Deus trouxe você nesse lugar para que você saia cheio de alegria, para que você saia cheio de amor, cheio de unção de Deus. Amém? Amém. Agora, eu não posso fazer isso com você. Felizmente, é você que decide. Há uma canção que ela, na verdade, ela é um exercício. Na verdade, ela se torna um exercício em nossas vidas. Quando tudo está sempre complicado, quando está bom demais, a gente precisa cantar. Porque a gente abre os braços assim, ela está muito mais gostosa quando eu abro os braços. Eu fecho meus olhos. Aí eu levanto minha cabeça.